recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós fracos e doentes, e vários até que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu lhes for, lhe darei as outras instruções. Amém, meus irmãos? Senta aí. Gente, a ceia, ela é um dos momentos mais importantes para nós, como povo de Deus e como cristãos. A ceia é um momento importantíssimo para nós. É como, por exemplo, assim, ó, no batismo, é como se a gente fizesse uma aliança pública com Cristo. É como se fosse um casamento. Então, muitos aqui já casaram e alguns já foram no casamento. Em algum casamento você já viu. No casamento, a pessoa que está casando, o noivo e a noiva, eles estão fazendo uma aliança pública diante de Deus e diante de todas as pessoas, convidados, padrinhos, familiares, amigos e tudo mais. O batismo é mais ou menos isso. No batismo, a gente está fazendo uma aliança com o Senhor publicamente. A gente está mostrando para as outras pessoas, amigos, familiares, para a igreja reunida, que nós estamos casando com o Senhor, vamos dizer assim. Nós estamos celebrando ali uma aliança. A ceia, ela é como se fosse a comemoração dessa aliança. Quando a pessoa casa, a cada ano que se passa, ela comemora uma boda, não é? Uma boda. Boda de algodão e tal, bronze, ouro, prata e tudo. No batismo, nós celebramos nossa aliança com o Senhor. Na ceia, nós celebramos essa aliança que foi feita lá atrás no batismo. Nós comemoramos essa aliança. Então, por isso é tão importante para nós a ceia, porque nós estamos a cada dia, a cada ceia, comemorando, celebrando, nos alegrando por essa aliança que nós fizemos lá atrás, no dia do batismo. Então a ceia não é simplesmente um ritual, não é simplesmente uma religiosidade, por exemplo, que a gente vem a cada mês simplesmente bater um cartão, ou para a gente dizer, eu participei da ceia esse mês. Não deve ser assim. Apesar que ela acontece mensal, parecido como se fosse um ritual religioso, no sentido de cada mês a gente celebra. Só que não deve ser meramente uma formalidade, mas a gente deve trazer à nossa mente e ao nosso coração verdades que são transformadoras para nós e que nos mantêm vivos
diante de Deus e com a nossa fé viva. E eu quero falar aqui nessa noite 4 olhares que nós devemos ter na hora de celebrarmos a ceia e que são importantes para nós. É como se alguém pegasse a nossa cabeça, por exemplo, alguém aponta para a gente, com a gente, aponta para um lugar e diz assim, ó, olha aquele negócio ali. Aí você fala assim, cadê? Aonde? Não, aquele negócio, olha lá, ó. Aí você fala assim, peraí, eu não estou vendo. E a pessoa fala lá, só, eu li, não estou vendo. Aí a pessoa pega a cabeça e fala assim, lá, ó. Aí você fala, agora eu vi. É como se Deus estivesse pegando a nossa cabeça e apontando para o texto. E diz, olhem para cá que eu vou mostrar para vocês 4 coisas que vocês deveriam olhar assim com muita importância na hora da ceia. O primeiro olhar que nós devemos ter na hora da ceia é olharmos para trás. Em que sentido nós devemos olhar para trás? Jesus quer que nós lembremos constantemente da sua morte, porque ela é o cerne da nossa caminhada e de sermos cristãos. Quando nós olhamos para trás, no sentido de que lá atrás, um dia, Jesus entregou sua vida por nós. Por meio da sua morte, da sua entrega, nós tivemos vida. Ele tomou o nosso lugar. Aquela morte, aquela condenação era nossa, mas Ele tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, foi rejeitado um dia para quê? Para que nós fôssemos aceitos por Deus. Você só é aceito por Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Só é isso. Porque nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Nada que nós fizéssemos pagaria a nossa dívida. Às vezes tem pessoas que dizem, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz nada de mal assim, ajudo as pessoas, não desejo mal a ninguém. Eu acho que aí está bom diante de Deus. Nós devemos ser assim. Só que nossa dívida diante de Deus, por mais que a gente faça algo de bom, ela é impagável diante de Deus. Nós não temos moeda, vamos dizer assim, para pagar nossa dívida diante de Deus. Então sobre nós o que? Pesava uma condenação eterna por causa da nossa dívida diante de Deus, por causa do nosso pecado. E aí o que Jesus faz? Ele vem então, desce do céu, nasce, morre no nosso lugar, pagando o que? A dívida que nós nunca poderíamos pagar. Então na hora da ceia, e não só na hora da ceia, mas todos os dias, você deve olhar para trás e ver o quão agraciado você foi por meio do sacrifício de Jesus. Foi por causa desse sacrifício que você está aqui. Você não está aqui porque você é bom, porque você é melhor do que os outros. Não. A graça de Deus foi derramada sobre você por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz, pagando uma dívida. É por isso que Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, Paulo diz que ele se gloriava na cruz. Por que Paulo se gloriava na cruz? Porque quando ele olhava para trás, ele encontrava o amor estabelecendo o caminho para salvar. A justiça e a misericórdia de Deus tornaram-se advogado do mesmo lado, apelando para a absolvição do pecador que crê. Aleluia. Sabe? Então, Jesus passou toda aquela humilhação. Para quê? Para que nós pudéssemos ser exaltados diante de Deus. Ele foi preso para que nós fôssemos libertos. Ele perdeu a sua paz naquele momento para que nós tivéssemos paz com Deus. Sabe? Então ele foi humilhado para que nós fôssemos exaltados. Então tudo gira em torno disso. Você pode se gloriar na cruz como Paulo se gloriou. Por quê? Porque quando você olha para trás, você vê Jesus estabelecendo o caminho para o quê? Para a salvação. Por meio dele nós podemos nos achegar a Deus, ir a Deus. Isso é um fato importantíssimo, meus irmãos.
Isso parece que é uma coisa batida. Não, mas eu sei disso, Renan, tá? Eu sei que você sabe. Só que isso tem que se tornar uma verdade dentro do seu coração, que mova dentro de você. É como você chegasse na hora do louvor, na hora de um culto, você começasse a cantar louvores e pensar nisso, e aquilo emocionasse você, e aquilo mexesse dentro de você e diz: eu não merecia estar aqui, eu não merecia nada disso, mas Deus, na sua infinita misericórdia, derramou sua graça sobre mim. Sabe? Você foi agraciado por Deus. Então tudo é voltado para a obra de Cristo. Então, quando você olha para trás, Paulo se gloriava na cruz porque o poder do pecado foi derrotado. A condenação do pecado que pesava sobre nós na cruz, ela foi derrotada. Como diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, está escrito que ele cancelou a dívida de acusação contra nós. A dívida que pesava contra nós na cruz, Jesus cancelou ela contra nós. É por isso que o texto diz lá em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele cancelou a nossa dívida. A cruz e o sacrifício de Cristo, ela alcança o coração do homem quando nada mais pôde alcançar. Ela vai aonde ninguém e mais nada pode alcançar. Muitos aqui da nossa família, e pessoas da nossa família, para muitos aqui não tinham mais jeito, para várias pessoas aqui. Às vezes pessoas em vícios, pessoas com uma vida totalmente destruída, acabada, pessoas aí no mundo da loucura e tudo. Um dia eu fui pregar num congresso e veio um pastor e pregou antes de mim, e aí ele contou um testemunho dele, e ele com a vida toda destruída, e ele estava em Belo Horizonte, praticamente assim, quase como um mendigo lá em Belo Horizonte, preso no álcool, nas drogas e tudo mais. E aí algumas pessoas lá que conheciam a família dele é daqui, ligou para o pessoal da família dele, falou: deixa eu falar, fulano está aqui, e a gente queria saber se vocês vão vir para enterrar ele aqui, ou se vocês querem buscar ele para enterrar ele aí na cidade de vocês, porque do jeito que ele está aqui, ele não sobrevive mais, não tem jeito, não tem jeito. E eles falaram isso. Só que o sacrifício de Cristo e a obra de Cristo alcança o coração do homem quando mais nada pode alcançar. Um dia lá, Jesus foi até ele, salvou ele, restaurou ele. Hoje ele tem uma igreja, ele pastoreia pessoas contando seu testemunho daquilo que Deus fez por ele. Então a cruz, ela alcança o coração do pecador quando mais nada pode alcançar. Quando às vezes nada mais, nem ideias, nem filosofias, nem pessoas, nem sentimentos, nada pode ir, mas a cruz de Cristo, ela pode alcançar o pecador. E um dia ela alcançou você. E talvez se você estiver aqui e ainda não foi alcançado, ela pode alcançar o seu coração também nessa noite. Ela pode alcançar o seu coração. Então quando nós olhamos para trás, nós vemos o quão o sacrifício de Cristo foi importante para nós. E você não pode nunca se esquecer disso. Tudo na igreja, toda a nossa vida gira em torno disso. Por isso então o texto nos chama a olhar para trás, que é do verso 23 ao verso 25. Olhar para a cruz de Cristo. Mas Paulo não nos chama também a olhar só para trás, mas ele nos chama também a olhar para frente. Verso 26, está escrito: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E como é glorioso isso para nós, que é uma esperança que vai para fora de nós, uma esperança que vai além de nós, que um dia, quando nós olharmos e estivermos com Ele, nós vamos ver que
todo o nosso esforço, todo o nosso compromisso, toda a nossa dedicação, toda a nossa fidelidade e confiança nele nos momentos de sofrimento, de luta que todos nós aqui passamos, você vai ver que um dia tudo isso valerá a pena, que nós estaremos com ele. Então, quando nós olhamos para frente, nossa esperança é renovada. Sabemos que tudo que enfrentamos aqui um dia, como eu disse, luta, tristeza, decepção, sofrimento e tudo mais, isso um dia vai ficar para trás. E nós estaremos com ele, plenamente desfrutando da sua comunhão na plenitude. E como isso, meus irmãos, também é importante. E como pensar nisso nos ajuda também no tempo presente. Às vezes para nós é difícil nós caminharmos por causa das lutas, por causa das dificuldades. E às vezes a gente fala, eu acho que eu vou desistir. Mas quando nós pensamos nisso aqui, que há uma glória ainda nos esperando, há uma esperança eterna nos aguardando, há algo muito maior e muito melhor nos aguardando um dia, você para e pensa e diz, vale a pena eu continuar servindo ao Senhor. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Um dia eu estava pregando lá na igreja, ela foi até no culto, na sexta-feira de manhã. E aí uma pessoa, quando acabou o culto, ela falou, Renan, eu posso conversar com você? Pode, beleza aí. E a pessoa começou a contar vários problemas, dificuldades, lutas que estava passando, problemas na casa, aquele negócio todo. E aí quando a pessoa terminou de falar, ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, olha, uma coisa que você deve ter no seu coração e que você deve entender é que você vive por algo maior. Você não vive essa vida só para essa vida. Você não faz as coisas só para essa vida. Você vive para um propósito e para um objetivo maior na sua vida. Então é isso que você também precisa entender, e isso vai te ajudar também a caminhar aqui. Você vive por algo maior, você vive para um propósito maior que te espera e te aguarda um dia. Então Paulo nos chama também a olharmos para frente, para a glória que nos aguarda, na glória vindoura. Cristo morreu e Ele ressuscitou para garantir para nós essa morada eterna, e um dia nós vamos estar com Ele. Sabe? Então é muito importante que você olhe para trás, para o sacrifício de Cristo. É importante que você olhe para frente também, para uma esperança para fora de você, que aguarda todo o povo de Deus um dia. Alguns já estão com o Senhor e ela nos aguarda um dia, e um dia nós estaremos com Ele. Um dia nós poderemos estar na plenitude, desfrutando de tudo que Ele tem para nós. Eu não sei se isso move o seu coração, mas isso deveria mover muito você. Deveria mover muito o seu coração. Porque na verdade, meus irmãos, tem hora que às vezes a gente fica cansado de caminhar, tantas lutas, a gente sai de uma luta, entra em outra, a gente sai de uma, entra em outra de novo, aí tem um tempinho bom, daqui a pouco é uma outra coisa. E tem hora que parece que a gente fica cansado, fala, meu Deus, mas a coisa parece que não anda. Só que se você tiver essa esperança futura no seu coração, assim ó, viva no seu coração e na sua mente, isso vai te levar a continuar caminhando com o Senhor. Não desistir da caminhada, não parar de caminhar com Deus. Então você deve olhar também para frente. Agora, não só para trás, não só para frente, mas nós também devemos olhar para dentro de nós. Esse é um ponto importante também. Verso 28 ao 32, Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do cálice, beba do cálice e coma do pão. Então Paulo diz que nós deveríamos olhar para dentro de nós, e esse é um ponto fundamental também na nossa caminhada, o autoexame. Porque às vezes nós somos tentados sempre a olhar o outro, né?
o que o outro está fazendo errado, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é assim. E às vezes a gente se esquece de voltar os nossos olhos para dentro de nós. Assim, você deveria focar muito nisso, porque às vezes a gente foca no outro e esquece de pedir a transformação que nós precisamos. Nós devemos olhar para dentro de nós e ver como está o nosso amor por Deus. Eu estou amando a Jesus verdadeiramente. Eu estou me arrependendo aqui quando eu pego, quando eu caio, eu vou a Jesus me arrependendo. Como está o meu coração, a minha vida? Nós devemos examinar a nós mesmos. Deus te dá uma oportunidade nessa noite de examinar a você, de colocar o seu coração diante da palavra e de chamar o Espírito para quê? Para sondar o seu coração e te mostrar algo que talvez você poderia e deveria mudar. E Ele quer mudar e transformar você a cada dia e a cada momento. Olhe na sua casa se você pode mudar alguma coisa dentro de você, se você pode ser uma pessoa melhor, se você pode ser mais paciente, se você pode ser alguém mais pacífico, mais amoroso, se você deve se dedicar mais, ou se existe algum tipo de pecado em seu coração que você deveria se arrepender. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um momento de exame do nosso coração. Nós não podemos, meus irmãos, pegar os pecados e jogar para debaixo do tapete. Não pode. Assim, deixa eu falar para você uma coisa. Deus não transforma quem as pessoas fingem ser. Deus só transforma aquele que de fato assume quem Ele é de verdade. Deixa eu te explicar. Às vezes nós podemos fingir sermos uma pessoa que não somos. Às vezes nós fingimos sermos espirituais, fingimos às vezes sermos pacientes com os outros, mas às vezes quem está perto de nós sabe que não é assim. Às vezes sabe que nós não somos tanto assim. Às vezes sabe que nós não somos tanto assim. Só que às vezes a gente gosta de parecer o que a gente não é. E Deus não transforma quem você parece ser. Não transforma. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa vem, às vezes a pessoa está lá fora, e ele vem, confessa os pecados, aí fica todo mundo assustado. Aí fala, oh meu Deus e tal. Às vezes ele está lá, ele tem mais chance de ser transformado, talvez do que um que está aqui dentro, que está escondendo. Sabe, que está escondendo, não tem nada, não precisa mudar nada, não está tudo certo. Aí vem um outro, assume e diz, eu não estou prestando para nada, vem Deus, me transforma. Aí esse é transformado, sabe? Então você precisa abrir o seu coração diante de Deus, examinando ele de acordo com a palavra e pedindo com que Deus mude o seu coração. Olhe para dentro de si e peça transformação do seu coração. Assim, a gente fica muito preocupado. Eu até anotei uma frase esses dias lá, que eu estava aí lendo algumas coisas, eu anotei. E eu anotei uma frase assim, nós devemos pedir a Deus não só mudança de comportamento, mas nós devemos pedir a Deus mudança de coração. Quando Jesus está com Nicodemos, e aí ele começa a falar, e aí Nicodemos era um homem bom, ele era um homem religioso e tal, e Jesus fala com ele, Nicodemos, importa é que você nasça de novo, não é só mudar uma coisinha ali, mudar uma coisinha aqui, mas é nascer de novo da água e do Espírito. Então nós não devemos focar só no comportamento, mas devemos focar no nosso coração e pedir a Deus que mude, que transforme o nosso coração de verdade, todos os dias. Aleluia. E você tem essa oportunidade aqui nessa noite. Assim, eu não conheço seu coração, mas Deus conhece e sabe o que precisa ser mudado, e você sabe.
pecados que às vezes precisam ser confessados, pecados que precisam ser abandonados, pecados que precisam ser confrontados dentro de você, dentro do seu coração. Nessa noite, Deus te dá a oportunidade de examinar e de levá-los diante de Deus. Aí você fala: Renan, é muito difícil. E eu sei que é, porque todos nós temos pecados que nós cometemos e que é difícil para nós. É para isso que Deus está à nossa disposição, para nos ajudar. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Para quê? Para que Ele pudesse nos habilitar a vencermos também os nossos pecados, a abandoná-los, a largá-los e nos arrepender. Então nós devemos olhar para dentro de nós. E última coisa, nós devemos olhar também ao nosso redor. Primeiro, olhar para trás, para a cruz. Segundo, olhar para frente. Terceiro, olhar para dentro. Quarto, olhar ao nosso redor. O que eu quero dizer com isso? A ceia também ela deve ser uma demonstração de união da igreja como povo de Deus. A igreja de Corinto aqui, eles estavam pecando nesse ponto. Eles só pensavam em si mesmos. Tanto é que Paulo, está escrito aqui, que eles iam para a ceia, comiam e não esperavam os outros. É tipo assim: vou resolver o meu lá e pronto. E aí Paulo falou: vocês estão errados. Vocês são uma comunidade que Deus o quê? Salvou e colocou cada um ao lado do outro. Para quê? Para nós servirmos ao Senhor juntos, para nós ajudarmos uns aos outros, para nós incentivarmos e encorajarmos uns aos outros. Eu estava pregando um dia na igreja e eu perguntei assim para os irmãos, na hora do culto mesmo. Eu falei assim: irmãos, o que é congregar para vocês? O que é congregar? Aí um levantou a mão, falou alguma coisa, o outro levantou a mão e falou alguma coisa. Aí um levantou a mão e falou assim: congregar é ir à igreja. Aí eu falei: tá, beleza. Aí o outro falou: é participar dos cultos que é congregar. Tá, o que mais? Aí ficou mais ou menos isso: ir à igreja, participar dos cultos, participar dos trabalhos e tal e tudo mais. E eu abri um texto que foi Hebreus capítulo... Deixa eu abrir aqui que é melhor, porque minha cabeça é meio ruim. Deixa eu ver se eu vou acertar o texto também, que às vezes eu vou abrir o texto errado. Hebreus capítulo 10, deixa eu ver se é isso. Hebreus capítulo 10, deixa eu ver se é isso. Hebreus capítulo 10, verso 23. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 10, verso 23. Está escrito assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como é costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vê que o tempo se aproxima. O que isso significa? Congregar na Bíblia não é só vir ao culto, não é só participar de um trabalho, mas congregar, biblicamente falando, é encorajar um ao outro, incentivar um ao outro, ajudar um ao outro. Isso é congregar. Porque nós somos uma comunidade, e uma comunidade que Deus colocou reunida para quê? É para cada um estar individualmente? Cada um só preocupar consigo? Cada um só pensar em si? Não. Mas para que nós possamos, dentro da nossa comunidade, pensar no outro também. Ajudar o outro, corrigir o outro, incentivar o outro, abençoar o outro. Talvez, por exemplo, alguém que você está aqui, aí essa pessoa, ele deixou de vir à igreja, por exemplo. Aí algumas pessoas dizem: tá bom, ele deixou de vir à igreja. Se a missionária quiser, a missionária vai atrás dele, porque é responsabilidade dela, ela está na igreja. Mas se talvez nós entendermos isso aqui,
Talvez algum de nós aqui vai dar falta primeiro do que ela. O que a gente faz? Entra em contato. Meu irmão, senti falta sua na igreja, o que aconteceu? Senti falta sua no culto, aparece lá, vamos orar, está acontecendo alguma coisa? Sabe, você está preocupado, o que está acontecendo? Isso é congregar, olhando à nossa volta e vendo as necessidades e como a gente pode cooperar e trabalhar na obra. Deus nos chamou para isso. Assim, foi para isso que Deus nos colocou aqui. Foi para isso que Deus te colocou aqui nessa igreja, nesse lugar. Deus não te colocou aqui por acaso, mas Deus tem um propósito e um objetivo para você. Eu até brinquei lá na igreja, eu estava pregando e eu falei, né? Eu acho que eu até falei aqui também, não sei. Eu queria ter nascido em outra época. Eu queria ter nascido tipo 1700. Por quê? Eu não sei, eu gosto dessa época. Eu queria ter nascido em 1700. Não tinha celular, não tinha rede social, era só andar de cavalo. E só. Mas não nasci. O Deus me colocou, foi nessa época. E por que Deus colocou? Porque Deus tinha um propósito. Então Deus nos fez para esse tempo. Deus nos fez para essa igreja. Deus nos fez para essa cidade. Para quê? Para que a gente possa fazer a diferença. Por mais simples que seja, Deus sabe de tudo e tem o controle de todas as coisas. Então não pense que o que você faz na igreja, por mais simples que seja, que Deus não está vendo. É claro que Ele está vendo. E Deus tem um propósito. Então que você testemunhe, que você ajude, que você faça, que você coopere, que você trabalhe de alguma forma para o bem da comunidade da igreja. Por exemplo, os homens mais velhos podem ajudar os mais novos, aconselhando, ajudando, incentivando. Os pais mais velhos que já criaram seus filhos podem ajudar os pais mais novos. As mães mais velhas que já criaram seus filhos ou que já estão mais avançadas podem ajudar as mães mais novas, incentivando. Sabe, é isso que a gente precisa entender. A vida cristã não é só sobre mim, meu Deus, mas é sobre nós, como igreja. Por mais simples que seja, nós podemos ajudar e devemos ajudar uns aos outros. Às vezes está aqui você, adolescente, né, jovem, e está aqui e trabalha aqui na juventude, na mocidade. Você pode ajudar outros como você também o quê? A caminhar, porque todos nós temos dificuldades. Às vezes tem uma dificuldade que você já venceu, mas que o outro ainda não venceu. Às vezes você pode ajudá-lo, orando por ele, incentivando: olha, meu irmão, fica firme, vai dar certo, persevera, confia em Deus, Deus vai te ajudar. Não larga Jesus não. Cancela esses números, ele está te ligando, te chamando para os lugares errados. Vem estar com a gente aqui. Sabe? Às vezes isso faz diferença, por mais que seja simples, mas isso faz diferença, meus irmãos. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, nós devemos olhar ao nosso redor. Nós não devemos ser um povo desunido na igreja. Nós não devemos ser um povo de briga, de contenda uns com os outros, de inveja e de tudo mais, que isso está no nosso coração, que às vezes sobe no nosso coração. Não devemos ser um povo assim, mas devemos lutar contra isso, contra esses pecados, para que possamos, através da nossa união, glorificar e exaltar a Jesus Cristo. Sabe? Então nós devemos olhar ao nosso redor. Verso 33, verso 34, e Paulo diz aí, vou voltar aqui, verso 33, 34, ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Então que nós possamos entender isso. Como eu disse, a ceia é um momento importante para nós, muito importante. Nós olhamos para trás, vemos o sacrifício de Cristo e por meio dele nós tivemos vida. Olhamos para frente, para uma esperança que nos aguarda. Tudo isso aqui um dia vai ficar para trás e nós estaremos com Ele na plenitude.
olhamos para dentro, examinando a nós mesmos, confrontando os nossos pecados e tudo mais, diante da palavra de Deus, buscando arrependimento, transformação e mudança. E olhamos ao nosso redor e pensando, como eu poderia servir a Deus ajudando no lugar onde Deus me plantou, na comunidade onde Deus me plantou, na igreja onde Deus me plantou. Quais são os problemas que eu poderia ajudar a solucionar nessa igreja? Quais são os problemas que eu poderia me colocar à disposição para poder, através do talento que Deus me deu, eu pudesse ajudar de alguma forma, por mais simples que seja. E aqui eu não estou falando que vocês não fazem, tá? Estou falando que eu sei que essa igreja aqui é uma igreja muito ativa, é uma igreja que coopera, os irmãos têm um coração abençoado, mas a gente tem que pregar, porque o nosso coração também engana a gente, muitas vezes. Às vezes a gente acha que está bem, e aí Deus vem e mostra que a gente não está tão bem. A gente acha que está tão bacana, e Deus vem e mostra, aí você fala, oh meu Deus, sabe? Então por isso que a gente sempre tem que falar, porque uma palavra de Deus pode nos trazer ao alinhamento de novo daquilo que Deus tem para nós, e muitas vezes a gente não está vendo o que nós deveríamos ver. Deixa eu te dar um exemplo, para a gente poder finalizar. Lembra do caso lá de Davi? Davi, que ele matou Urias, lembra? Desse caso lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, Davi pegou a mulher de Urias e matou ele, Betseba, lembra? Olha só para você ver a importância de uma palavra que pode despertar a gente. Davi tinha 1 ano que ele já tinha feito isso e ele estava quietinho, normal, reinando, normal, tudo beleza. E aí Natan chega e diz, Davi, olha, tinha um homem poderoso, tinha um homem que era muito simples. E aí esse homem poderoso foi lá e tomou a ovelha desse homem. O que esse homem merece? Aí Davi falou assim, esse homem merece morrer, por ele ter tomado a ovelha que o homem tinha. E aí Natan diz, Davi, mas esse homem é você fez isso. E aí ele cai em si. Então vai a Deus, busca o arrependimento e o perdão. Então muitas vezes uma palavra de Deus vem a nós para quê? Para despertar a nossa consciência e nos trazer para perto de Deus, trazer o nosso coração e a mudança que nós precisamos. Então, meus irmãos, nós possamos olhar para trás, para frente, para dentro e ao nosso redor na hora